Maravilha. Me deixa interromper você e eu vou tomar a liberdade aqui, tá? Vou pedir a autorização à diretoria da BT-Flex e já fazer um convite a vocês para vir conhecer as instalações da BT-Flex. Quem estiver em São Paulo, tá? A BT-Flex tem aqui um showroom excelente, tá? Onde nós fazemos sempre as oficinas, tem uma simulação de toda a instalação e é dessa forma que o Anderson faz o desenvolvimento dos componentes BT-Flex. E dessa forma, é muito importante que vocês tiverem a oportunidade de vir aqui para ver como é isso, e o Anderson vai explicar para vocês detalhes da instalação de cada um dos componentes, certo, Anderson? E um ponto importante também, se você for vir nos visitar e ter essa oportunidade de estar no nosso posto lá, é onde a gente pode fazer as modificações de produtos, né? Melhorias de produto, porque eu costumo dizer que aqui na fábrica tudo se encaixa, né? Exato. Mas na obra o bicho pega. Então, se você puder vir, ou até mesmo quem não pode vir, a gente tem um canal aqui, já mesmo tirar dúvida numa instalação, procura a vendedora vem na obra, faz um videozinho e a gente acaba esclarecendo. Se você estiver longe de São Paulo, a gente tem essa opção de tirar alguma dúvida pelo um videozinho ou até mesmo uma chamada pelo Zoom, a gente consegue passar essa informação. Excelente. É exatamente aquilo que a gente falou desde o começo. A BT-Flex abastecendo vidas, levando conhecimento, levando informação para vocês. Tá? Essa prática que o Anderson falou é muito importante. Tá? Estou vendo que tem informação aqui. Será que... Vamos lá. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, está falando alguma coisa, eu não consegui entender. Tá. Laércio, eu posso colocar mais uma dúvida? Claro, vamos lá, Drai, nós estamos aqui para isso. Tá, eles estão falando o seguinte, ó, vão mudar os tanques, pois o furo do interstício está colado ao sangue de tanque, aí teríamos que colocar cotovelos 45 para afastar. Isso, vamos lá. O Anderson já falou aqui, e eu vou pedir para você que fez essa pergunta aguardar um pouquinho só, tá? Daqui a pouquinho nós vamos subir aqui no simulado da instalação e você vai ver como é que o Anderson fez exatamente essa solução de instalação do tubo do interstício, do sistema de ensaio de interstício. O Anderson vai te mostrar isso aqui e a gente vai poder ver direitinho, tá bom? Em outras mudanças, onde a gente fala de mudanças da norma, né? Outro ponto também fala da parte das ilhas, né? Teve alguma mudança na parte das ilhas? Exatamente. Gente, é um negócio assim, vou dizer, vou dizer o seguinte, que nunca tinha sido colocado. Durante esse processo, ao longo dessas 12 reuniões que nós tivemos, veio exatamente uma sugestão seguinte, ilha, existe a obrigatoriedade da ilha? Existe a obrigatoriedade de se fazer o dimensional e tal. E a comissão da ABNT resolveu colocar um destaque dizendo que tem que fazer ilha. Não foi definido nessa fase, tá? Dimensionamento ou coisa nesse sentido. Você vai dizer o seguinte, que é uma construção elevada em relação à pista, com uma certa altura em relação à pista, para que você possa exatamente ter o posicionamento das bombas, dos filtros, daí por diante. Então, ou seja, foi citado agora que existe a ilha, sim. Mas essas ilhas, elas devem construídas com que padrão? Tipo assim, porque a gente vê nos postos que cada companhia tem um padrão de ilha. Mas, tipo, da onde eles tiraram essa informação? Então, na realidade, o que acontece? É exatamente isso, Anderson, você falou. Existem padrões das companhias. Não houve, dentro da comissão da ABNT, nesse processo de revisão, um consenso, tá? Vamos dizer, uma uniformidade de definir um dimensional para a ilha. Tá? Então, vou dizer, eu costumo brincar, às vezes, dizer o seguinte, o boi se come aos bifes. Essa é a primeira oportunidade da ABNT que está citando a ilha. Pode ser que agora, num processo de evolução, numa outra revisão dessa norma, tá? Eu já estou falando de uma outra revisão, nós nem concluímos essa ainda, hein? Vamos lá. O processo é muito dinâmico, gente, é muito dinâmico, por isso vocês precisam acompanhar. Tá? Pode ser que a gente chegue a um consenso, tá? E se estabeleça dimensional. Nesta fase, não foi estabelecido dimensional. Só foi citado que existe a ilha e que ela é uma elevação em relação à pista. O que é básico, o que já é natural de acontecer. Laércio, temos mais uma dúvida aqui. Diga.
Quando testado os tanques, descobrimos um furo no tubo do interstício, mas o proprietário do tanque não quis trocar. O que devemos fazer? Como devemos proceder? Na minha opinião, é o seguinte: esse proprietário do tanque está totalmente errado. O órgão ambiental tem que obrigar ele a trocar o tanque. Não cabe, quando o instalador não tem poder de polícia, o instalador, mas eu, se fosse o instalador, me recusaria a fazer trabalho para esse revendedor, porque, vamos dizer, isso é crime, tá? Querer fazer dessa forma, porque vai acontecer um problema gravíssimo, que é o seguinte: a jaqueta do tanque, ela não é para contenção permanente do combustível. Se o tubo de interstício está furado, tá? Você tem o combustível vazando por esse tubo e indo em direção àquele espaço intersticial, ou seja, ele vai cair na jaqueta. Consequentemente, o sistema de monitoramento não está funcionando. Esse tanque vai vazar essa jaqueta em pouco tempo, porque a jaqueta não suporta, ela não está dimensionada, não foi projetada e não tem resistência química para suportar o combustível. Ele vai vazar. Esse proprietário vai perder combustível, vai contaminar solo, ele está cometendo um crime ambiental. Então, ou seja, deveria fazer o contrário, tá? Se tiver na garantia ainda, aciona o fabricante do tanque. O fabricante do tanque tem que ter responsabilidade sobre esse tubo, tá? Por que é que esse tubo furou? Por que esse tubo não está mais estanque? Tem algum erro nessa história, tá? Então, ou seja, não, na minha opinião, é o seguinte: não se pode compactuar com uma situação dessa. Mas uma garantia de um tanque desse, quanto tempo que é? Depende, na verdade, vamos dizer, o fabricante do tanque normalmente dá uma garantia de 1 ano, porque é o seguinte, a raciocínio é o seguinte: se não deu defeito em 1 ano, não vai dar defeito para frente. Agora, por que é que esse tubo, tá? Porque, pô, eu vou dizer para você o seguinte, gente: o tubo do interstício é um tubo schedule, tá? Com parede muito espessa. É muito mais espesso do que a parede do tanque, Anderson. Quer dizer, então, ou seja, não existe como o tubo ter processo de corrosão e ter furo antes de você ter furo na própria parede do tanque. Então, com certeza, tem um erro de fabricação aí, porque um processo natural de corrosão desse tubo não poderia acontecer antes de furar a parede do tanque. Ô, Laércio, a gente gosta de dar trabalho para as pessoas, né? E, na realidade, a gente até mesmo falar um pouquinho que, na realidade, existe várias pessoas trabalhando junto com a gente, né? Aqui por trás não é só a gente que está trabalhando aqui, tem gente trabalhando nos bastidores. E eu queria dar um pouquinho de trabalho para o Márcio, já que a gente está falando de interstício, ele poderia mostrar um interstício ali, né? Que maravilha! Pô, que maravilha! Pô, nada como ter uma instalação dessa. Vamos lá, Márcio. Tá, vem aqui, Márcio. Esse tubo que vocês estão vendo aqui, olha, tá? Certo? É o tubo do monitoramento de interstício. Então, Márcio, mostra bem aqui embaixo, por favor. Olha lá, ó. Então, ótimo aí, ó. Tá vendo? Olha lá. Esse é o tubo de monitoramento de interstício. Eu não estou agora aqui com a norma, eu posso até olhar já em seguida e dizer para vocês qual é o schedule desse tubo, mas ele tem uma parede pelo menos umas 2 ou 3 vezes maior, mais espesso do que a própria parede do tanque. O que eu quero dizer com isso? Nesse tubo nunca poderia ter tido uma situação de corrosão, de um furo por corrosão, antes de ter o furo na parede do tanque. Então, ou seja, tem algum defeito. Tá? Primeiro, a norma obriga que esse tubo tem que ser um tubo inteiro. Se você olhar de novo, Márcio, vou mostrar aqui, olha, você vai ver que esse tubo não tem nenhuma emenda. Tá vendo? Desde cima até embaixo é um tubo só. É um tubo inteiro. Tá? Não tem emenda nenhuma. Tá? Consequentemente, é o seguinte, não tem por onde vazar. Então... Roberto aqui de Recife, da Astep. Me diz Fala, uma coisa, o que é que protege o interstício fora do tanque, lá onde está o tubo? É só a fibra ou tem algum equipamento que proteja a fibra para a penetração do cano do interstício? Porque você só está falando do tubo do interstício. E o que é que protege lá fora? Não, vamos lá. Na verdade é o seguinte, infelizmente eu não tenho exatamente um desenho para você, mas entenda da seguinte forma. Quando o fabricante está fazendo o tanque, tá? Exatamente aonde vai sair esse tubo, onde o Márcio mostrou aqui, a extremidade inferior do tubo, tá?
o fabricante faz um furo, tá? E ele solda o tubo na parede interna do tanque. E, para o lado de fora, ele coloca um disco, uma chapa, que é só ponteada. Então, você tem uma chapa ali, a mesma chapa do costado do tanque, você coloca ali, e ela só é ponteada, de tal maneira que ela tem comunicação com o interstício. E aí a jaqueta de fibra ela é laminada sobre essa chapa, de tal maneira que, quando tem um vazamento, passa por esse espaço entre essa chapa que está só ponteada, tá? E você tem isso daí comunicando diretamente com o tubo. Depois, faz um favor para mim, se você quiser, manda o teu contato aqui para o pessoal da BT-Flex, eu te mando um desenho de como é que é isso para você entender. Mas acho que eu tentei explicar, quer dizer, existe uma proteção sim. Na extremidade desse tubo, você tem uma chapa idêntica à chapa do costado do tanque. Eu estou dizendo que, no caso, você está falando só da chapa, lá o disco lá que é soldado na chapa do tanque. Mas a fibra vai cobrir essa chapa, certo? A fibra só se protege o tanque? Sim, só a claro. Fibra? Claro. Ela não O tanque inteiro. Ela não é frágil só naquela região ali, só daquele ponto ali? Não. Ali não existe nenhum esforço mecânico que possa danificar a jaqueta. Laércio, eu tenho algumas dúvidas aqui. Diga lá, vamos lá, Adrai. A primeira delas é a seguinte: na NR16, anexo 2, para determinação da área de risco, determinada no item 3, tópico Q, com raio de 7,5 metros, a NBR 16764 não deveria seguir a mesma orientação? Na realidade, é o seguinte, a 16764, que é a norma de instalação, ela se refere a 14639. A 14639 se refere à IEC 60079, que é a norma de atmosfera explosiva. O que é colocado aqui é para a questão de atmosfera explosiva. Então, ou seja, a referência dos 6 metros, ela vem de uma IEC que gerou esse dado para a 14639, que é a norma de instalação elétrica, tá? E dentro da norma de instalação elétrica é definido exatamente esses 6 metros como classificação de área de atmosfera explosiva. Então, ou seja, daí que foi definido o que é a área de abastecimento. Mais ainda, por que disso? Porque se você pegar uma bomba, tá? E você puxar a mangueira com o bico, você consegue chegar no máximo a 6 metros. Então, ou seja, você pode levar combustível, você pode levar o combustível da ponta do bico em até 6 metros. A referência nada tem a ver com a NR16, tem a ver com a condição de operação do próprio posto. Você só leva a mangueira até 6 metros. Por isso que a área de abastecimento é limitada a 6 metros. Você não consegue levar uma mangueira a mais do que 6 metros. Por quê? Porque o Inmetro define o comprimento máximo da mangueira. É dessa forma que veio. A gente vai transicionar para a parte do spill aqui, para a gente mostrar o spill ali em cima, a parte do interstício. Pode ser, Laércio? Ok, vamos lá. Como eu falei aqui, pessoal, hoje estamos estamos fazendo a oficina dentro da casa da BT-Flex, né, Laércio? O que eu estou gostando muito desse modelo, tá? É a participação do pessoal. Estamos fazendo perguntas e tudo mais, e isso está muito bom. Eu estou gostando muito dessa performance do pessoal. Vamos lá, vamos subir? Bom, vamos lá. Adrai, me avisa se estiver dando para ver bem a imagem do que é esse dispositivo. Primeiro, deixa eu só esclarecer aquela dúvida. Márcio, me dá um destaque aqui. Esse é o ponto do interstício. Se esse ponto estiver muito próximo da boca de visita, tá? Ele vai estar debaixo do SAMP. O que vai ter que fazer? Colocar um cotovelo em 90 graus para desviar. É só isso, tá? Não tem problema nenhum. Mas a condição sempre deveria ser algo assim. O fabricante deveria colocar sempre essa conexão fora da projeção de onde vai estar o SAMP. Qual que é a ideia? É fazer essa instalação dessa forma, tá? Um spill específico, onde você vai ter um ponto de acesso. Obviamente que você não vai deixar o vacuômetro aqui. O vacuômetro está aqui mostrando como é que se faz o processo. Leitura. Quem vai fazer o ensaio de saquedade? Seguindo a 16795, vai fazer o quê? A colocação de um vacuômetro aqui, tá?
que é o mesmo padrão do que já existe do tanque quando o tanque vem, tá? E você vai na outra extremidade do tanque, o Márcio vai mostrar para nós, onde você tem o sensor de monitoramento intersticial. Nesse ponto, você tem o acesso. O que você vai fazer aqui? Você vai ter o acesso nesse ponto, você vai fazer a conexão aqui, tá? E você vai fazer o vácuo. E você vai fazer a leitura do vácuo lá no vacuômetro que está na outra extremidade. Com isso, você fez uma análise da integridade do interstício por completo. Na minha opinião, isto deve ser condição básica para a renovação de uma LO. A gente precisa transicionar para a parte do posto. E aí onde a gente vai falar da parte de equalização, né, Laércio? Lá a gente mostra a parte, o que mudou nessa parte da equalização. Anderson. Adrai, tá me ouvindo agora? Eu tô, mas aí eu vou deixar, como eles foram lá para o posto, eles respondem você lá, Kleber. Ok. Obriga a colocar uma canaleta pluvial depois da canaleta que foi colocada da projeção da cobertura. Se você fazer esse concreto 6 metros lá e essa canaleta pluvial tiver depois da canaleta, esse derrame, caso houver, não vai para fluvial em vez de ir para a caixa separadora? Como agir desse jeito? Porque existem órgãos estaduais que obrigam que coloque essa canaleta para fluvial depois da canaleta que está colocada na projeção da cobertura. Então, como agir? Para que lado que a gente vai jogar? Porque se você catar o concreto e jogar para fluvial, o que vai acontecer? Esse óleo que teve o derrame, ele vai passar batido fora da caixa separadora. Vamos lá, explicando detalhes. O seguinte, o projeto do sistema de drenagem oleosa, você pode ter, sim, uma canaleta fluvial para o lado de fora. Então, vamos pensar o centro da... Tá? Certo? E eu vou ter uma canaleta que ela tem que estar para dentro da cobertura. A canaleta para coletar o que houver de derrame. O que acontece é o seguinte, depois disso você pode colocar uma canaleta de água pluvial se o órgão ambiental ir, tá? A pista de concreto, ela pode ter 10 metros, ela pode ter 12 metros, isso não faz diferença. O que é que está limitado? Está limitado, tá, de que no mínimo 6 metros de raio em relação à bomba e que a canaleta que vai para a caixa separadora para dentro da projeção da cobertura. É isso que está colocado. Fora disso, não tem nenhum problema. Então, você pode ter uma canaleta de coleta de água pluvial do lado de fora. Sim, mas se ela estiver dentro dos 6 metros, é isso que é o questionamento. Como a gente tinha falado, que o concreto teria que jogar, vamos supor, se o concreto ele tem que voltar para a canaleta, ele estaria atingindo primeiramente a pluvial, e não a de drenagem oleosa. Vamos lá. Não considere que a canaleta tem que ficar na extremidade do concreto. Nada disso. O concreto pode ter 10 metros de comprimento. O que é o seguinte, a canaleta tem que estar para dentro da projeção da cobertura. O teu sistema de drenagem oleosa, ele tem, inclusive, o dimensionamento da canaleta e tudo mais, considerando que vai direcionar aquele efluente que está contaminado para a caixa separadora. Você não que considerar que você vai colocar a canaleta no final do concreto. Não é isso. Não tem nada a ver. O que foi definido só é que a área de abastecimento ela com concreto. Você pode ter uma canaleta no meio desse espaço. Você vai ter uma pista com 10 metros de área impermeável e você vai ter 4,5 metros partindo da bomba. Está respondido? Sim, Laerte, uma outra questão que eu queria ver com você é o seguinte. A gente, quando vai testar o interstício aí, seguiu a norma do fabricante do tanque, porque para não abrir precedentes, para que o fabricante do tanque pode se eximir da garantia do tanque e nunca colocar pressão positiva, porque o que a gente está vendo, a gente vê muita por aí, estão colocando pressão positiva demais no tanque. Quando o tanque tem uma divisão, está tendo problema na chapa de divisão, entendeu? Porque está forçando. Muita gente não está tentando sobre a quantidade de PSI que tem que ser feita. Agora, no interstício, jamais colocar pressão positiva para a gente não abrir e tomar cuidado até na negativa, no vácuo, para que a gente não abra precedentes que o fabricante não vir a retirar a garantia do tanque e a gente sofrer com isso. Está perfeito o que você falou. Quando se faz o ensaio do tanque primário, tá?
a pressão pode é 5 PSI. Se o tanque estiver vazio, se o tanque tem combustível, nunca coloque pressão positiva. Nunca. Tá? Isso é... tá? Então, vamos lá. Só vai colocar pressão positiva se o tanque estiver vazio. Isso no tanque primário. No interstício, vou dizer, você tem hoje a previsão lá de você colocar pressão positiva limitado num controlador. Eu não recomendo. Eu tenho na BNT de fazer a mudança disso e ficar exclusivamente vácuo. Para mim, o interstício só vácuo e não com pressão positiva. E se for pressão positiva, é 1,5 PSI. É isso que está definido. Esse 1,5 PSI, a jaqueta... Esse 1,5 PSI é a pressão que é colocada pelo fabricante quando da fabricação do tanque. Então, ou seja, isso é a mesma pressão. Não teria problema nenhum. Mas para não ter o risco de ser um acidente e estourar essa pressão de 1,5 PSI, eu recomendo fazer só com vácuo. Correto. Muito obrigado aí. A Drai estava falando aí da parte das gravações das nossas aulas, né, Laércio? Onde está pensado já fazer elas. E o Márcio vai dar uma passeada aqui pelo nosso cenário aqui. Algumas coisas que já fez a montagem e vai estar disponível na parte das aulas da nossa entrega aí da nossa universidade. Realmente eu reforço aí para vocês, vamos dizer, a conhecer isso daqui. É um verdadeiro, tá? Com toda a situação de instalação, com tanque, com bomba, relações, com SAMP, SPIL, com tudo. Visualizar. Vamos ver agora uma novidade que tem agora nessa nova edição da norma, que é a especificação do sistema de equalização de potência. Eu não sei se alguém tem dúvida, se quer que eu esclareça primeiro o que é equalização de potencial. O que é o sistema de equalização de potencial? Isso, exatamente. Primeiro o seguinte, importante, tá? É necessário que fique próximo do espio de descarga. O que a norma determina, a distância do espio de descarga e o ponto de coleta tem que ser no máximo 2 metros, tá? Esse espio é o espio próprio para o sistema de equalização de potencial. É onde o motorista do caminhão-tanque vai conectar a garra, tá, do cabo que vem do próprio caminhão para fazer a equalização de potencial. Então, a tampa é identificada dessa forma. Equalização de potencial. Dentro do espio, você tem esse ponto, que é o ponto de coleta, onde a garra do caminhão vai encostar, um cabo nu, que tem que estar dentro de um tubo para isolar esse cabo, tá? E vai tudo em direção ao SAMP. Vamos mostrar o SAMP agora. Aquele tubo que saiu lá do espio, ele vai chegar aqui, ó. Então, isolando o cabo, tá? Totalmente isolado, o cabo vem e conecta em um dos prisioneiros de fixação do SAMP. Porque com isso a gente consegue fazer o contato metálico com o próprio tanque de armazenamento. Este é o sistema de equalização de potencial da descarga de combustível. Ô, Laércio, e essa equalização, ela pode ser individual ou pode ser interligada aos tanques? Pode ser interligado ou pode ser individual. Se nós tivermos todos os espios, vamos dizer que nós tenhamos 4 compartimentos, Anderson, tá? E nós vamos ter 4 espios de descarga. Se os 4 espios estiverem próximos, ou seja, uma descarga deslocada colocou os 4 espios próximos, você pode colocar um único espio para a equalização de potencial. Aí, novamente, vem o tubo, sempre isolado, tá? E ele pode passar, entra num tanque, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Dessa forma não tem nenhum problema. Ou pode fazer individual. Se você tiver os pontos de descarga separados, você coloca um espio do sistema de equalização para cada espio de descarga. Tá, o Sérgio Siqueira, ele tem 2 perguntas que a gente não respondeu. Ele pode fazer já para você? Vamos lá. Pode ir lá, Sérgio. A primeira é o seguinte: qual a finalidade de se definir padrão de ilha de bombas? Eu acho que a ilha de hoje tem finalidade de proteção do equipamento, ela não tem uma finalidade mais técnica em relação à segurança com relação a derrame, esse tipo de coisa. Que quem faz essa contenção, no caso do derrame, seria as canaletas. Então, naquela questão das ilhas, eu acho que não tem finalidade de se definir padrão de ilha, né?
E a outra pergunta era em relação, você mencionou que o comprimento da mangueira é 6 metros. Houve mudança nesse comprimento das mangueiras em relação na legislação do Inmetro? Porque até onde eu sei era 5 metros. Vamos lá, Sérgio, eu vou te responder a primeira pergunta. A norma não estabeleceu o padrão da... A norma só estabeleceu sobre dimensional da ilha. O que está somente sendo citado na norma é que existe a ilha e que a construção civil elevada em relação à altura da pista. Não foi definido nenhum dimensional e nenhum padrão específico de ilha. Tá? O seguinte, quando eu falo metros, arredondando, o Inmetro fala em 5 metros de parte de mangueira, que é flexível, metros arredondando para cima. Isso não é a referência do Inmetro, é uma referência a nível de aproximadamente. Eu só mencionei essa questão da metragem do comprimento da mangueira, porque eu já, lá atrás, no passado, eu tive um problema com o Inmetro, que um cliente colocou uma mangueira um pouco maior, tinha cerca de 7 metros, e o Inmetro condenou. Com certeza. Era o máximo de 5 e o mínimo, se eu não me engano, de 3,5 metros. Né, que Isso, você podia ir ajustando a mangueira à medida que ela danificasse as extremidades. Né? Exatamente. Então, é por isso que eu levantei a questão. Mas, enfim, está respondido. Ok, obrigado. Tá. Obrigado. Tá bom, primeiro, pessoal, vamos pedir desculpa aí, nós tivemos esse problema de conseguimos transmitir ao vivo. A sugestão da uma filmagem lá do sistema de potencial. Nós vamos disponibilizar para vocês. Tem alguma coisa que pode esclarecer agora? Senão a gente vai seguir desse procedimento, então, para vocês. Não, Laerte, como eu falei lá do tubo interstício, ele está muito próximo ali do santo de tanque. Existem algumas situações de alguns tanques que quando você vai colocar até o monitoramento ali, quando você vai colocar o spill de monitoramento, ele está colado no spill de descarga deslocada. Tem fabricante de tanque que estão colocando muito próximo. O que a gente tem que fazer? A gente está usando 45 graus ali, sai com outro 45, só que existe alguns sensores, dependendo do fabricante do dono do posto comprar, ele não passa nessa curva. Alguns sensores ele desce ali, ele consegue descer e fazer. Agora, dependendo do que o dono do posto comprar, não vai passar. Então, isso está sendo um grande problema. É igual uma vez eu até falei com você se o SAMP de tanque iria aumentar o tamanho e se os fabricantes também iriam aumentar também a boca de vidro um pouco ali para ficar um espaço melhor de trabalhar. Porque quando você coloca, porque tem fabricante, como se você tem uma descarga deslocada, você tem o ponto o medidor eletrônico, tem fabricante que estão colocando 6 flanges de 2 polegadas. Aí você entra com a recuperação de vapor. Aí porque mesmo que não está sendo obrigado, mas a gente está deixando a tubulação ali. Aí quando aquele espaço ali, ele fica muito cheio. E quando eles colocam esse interstício ali, por ser um tubinho fininho, o pessoal também, às vezes, a gente atentar, porque quando mais emenda a gente coloca, mais ponta de vazamento. Às vezes, o teste de tanquedade ali, como você for fazer o vácuo, pode ser que esteja problema, aí a gente vai e faz. Aí a gente vai falar, o problema está onde? Está na jaqueta ou está nas emendas? Aí que é um grande problema. Depois de enterrado, que a gente vai ver o tamanho do BO. O que você está colocando aí, eu concordo plenamente. Eu estou tentando, nesse momento, abrir a norma de fabricação do tanque para poder te falar exatamente essa distância. Só que eu não vou conseguir, nesse momento, aqui nós temos 45 páginas nessa norma. Deixa eu ver aqui, conexão. Você está me falando, na verdade, não é nem onde fica o vacuômetro. Você está me falando onde fica o tubo do monitoramento, onde vai o sensor de interstício, correto? É isso? Correto. Então, exatamente. O que acontece é o seguinte, aqui na norma, o que fala sobre o tubo do interstício, ponto do interstício. Deixa eu pegar aqui para te falar, porque eu me lembro da gente ter colocado alguma coisa
sobre essa distância. Eu não vou achar aqui agora, mas me comprometo, vocês têm o contato dele para a gente poder depois passar e eu vou te mandar exatamente essa informação. Eu acho que tem alguma coisa aí de erro por parte do fabricante do tanque. Eu não vou ser leviano aqui de jogar tudo para cima dele sem obter essa informação correta. Só um minutinho. Isso que eu acho aqui. Era justamente isso que eu também queria perguntar a você, cara. Se vocês não podiam reunir com os fabricantes de tanque para resolver esse problema. Quer dizer, a BT-Flex interferir na fabricação do tanque, porque antigamente a gente não tinha esse problema. Veio acontecer depois de um tempo para cá, não sei se é economia de espaço, economia de materiais, não sei, eu sei que dificultou mais a gente ainda. E aquele negócio, cada vez estão colocando mais coisa dentro do SAMP e está sufocando o nosso trabalho. Você está colocando uma coisa verdadeira, e o seguinte, quem tem que controlar a fabricação é o OCP do Inmetro, responsável pelo fabricante. Tá? A BT-Flex não tem como interferir nisso, mas o que a BT-Flex sim pode fazer, e eu faço exatamente isso pela BT-Flex, é dentro da BNT colocar exatamente essas questões então, tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou me comprometer com você de pegar exatamente essa questão da informação e vou te falar o posicionamento dessa conexão do tubo de monitoramento. O que diz o seguinte, todos os tanques devem possuir tubo de monitoramento fabricado e tem um desenho dele, mas não fala da distância que ele tem que estar. Eu vou questionar isso diretamente os OCPs sobre o padrão dos fabricantes. Eu entendi o que você falou e concordo plenamente nessa questão de dificultar a instalação. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Ou a gente pode fazer a parte do encerramento aqui? Eu tenho uma dúvida aqui. Tudo bem, Lércio? Tudo bem, Osmair aqui, de Curitiba, Paraná. Trabalha com o Jefferson aqui da Proeco. Valeu. Sobre o raio de 6 metros, a gente trabalha muito com projetos aqui de tanques, tá? De instalações. Que eu entendo esses 6 metros em virtude das normas de elétrica, né? Acho que a 14639 e aquela IEC 60.079. Isso. Elas estão voltadas a equipamentos por ser uma área explosiva. Então, a equipamentos de proteção contra a explosão. Isso. Então, nesses 6 metros, não deve ser colocado tomadas que não seja a prova de explosão. Sim. E não tem nada a ver com o concreto, que eu entendo. Tá? Mesmo porque se aumentar o concreto em 6 metros e você tem uma canaleta 4,5 metros, o resto do concreto não vai adiantar em nada. Tá? Vamos lá. Eu questionei, só um pouquinho, eu questionei também com relação à norma NR 16, porque 16 fala da insalubridade, fala em 7,5 metros. Então, só precisa rever isso aí para a gente todo mundo falar a mesma língua. A princípio, se é 6 metros ou 7,5 metros, eu entendo que 7,5 metros é para insalubridade, talvez não tenha nada a ver. Mas os 6 metros, acho que os equipamentos instalados até 6 metros devem ser a prova de explosão. Acho que esse é o fundamento da norma, não é isso? Mas são coisas diferentes. É que, coincidentemente, nós estamos falando dos mesmos 6 metros, mas não tem uma origem, é outra origem. O que acontece é o seguinte, a norma 14639 define os 6 metros, exatamente como você falou, e trabalha na seguinte situação, até onde você pode chegar ao bico. O que acontece é o seguinte, isso a BNT adotou como área de abastecimento. E o que foi definido é que a área de abastecimento deve ser de concreto, até pelo menos 6 metros. Pode ser mais do que isso. Tá? Então, mas só que não tem uma alegação com outra. Nos 6 metros não tem nada a ver com a questão da atmosfera exclusiva. Os 6 metros tem a ver com a questão da área de abastecimento. É só isso. Tá. Mas não vejo lógica, tá? Porque se você define, por exemplo, até o rapaz falou aí, uma canaleta 4,5 metros, você vai pôr concreto a 6 metros. Não tem muita lógica, né? Tem que continuar. A questão toda é você não colocar risco de ter infiltração de combustível no solo. Se você coloca um paralelepípedo, você coloca um intertravado, um bloquete, você tiver um derramamento, ele vai para o solo. O objetivo é você impermeabilizar.
Tá? Se passou de 6 metros, faz a pista em direção à canaleta. É só isso. Não, tudo bem, é só uma informação importante para eu colocar nos nossos projetos, porque eu não via muita lógica nisso, mas vamos seguir a norma, então, tá bom? É só uma questão, né? Obrigado a todos aí por que participaram, e a gente pode estar respondendo as perguntas ou dúvidas lá pelos canais da BTFlex. E eu só reforço uma questão aí que a gente já falou desde o início, a Drai falou, Anderson falou, participem do processo de ABNT. Tá? Participem, para que vocês possam contribuir com informações corretas, aquelas que vocês pegam no campo, daí por diante. Pessoal, obrigado. O Matheus vai estar colocando um videozinho aqui para encerramento.